360. Programa 360. E voltando aqui para nosso segundo bloco, iniciou nosso quadro, seu quadro, Olá, como estás? Porque eu quero saber se você está bem, eu quero saber se você cuidou de você o dia de hoje, se você já se hidratou, se você comeu que seja uma fruta, você já fez tudo isso? Uma legume, já bebeu água, já se hidratou? Sim, inclusive é super importante a gente andar, né, com a nossa garrafinha. Para quem ainda não tem esse hábito, eu super indico, porque a gente esquece de beber água, né, amigo? E aí você andar com sua garrafinha, você vai lá, está sempre se hidratando. Então é importante, já deixo essa dica aí para vocês. E é super importante porque às vezes aqui no nosso programa falamos tem que cuidar de você, tem que ir a malhar, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer isto e isto. Mas desde casa você tem que iniciar cuidando de seu interior. Quando você já consegue cuidar de você dentro de seu corpo, você também consegue cuidar de você no exterior. E o dia de hoje estamos com uma invitada muito especial. Eu sei que vocês que estão assistindo nosso programa já conhecem a ela, porque ela também apresenta o podcast aqui no canal. Estamos com Joyce Moura, apresentadora também de Diga Lá. É um prazer ter a você aqui o dia de hoje. Eu fico muito grata por aceitar a invitação. Ah, o prazer é todo meu. E eu gostei do regatão, viu? Não, regaton, né? Viu? Reggaeton, já queria entrar. Reggaeton, já queria dançar. Já queria dançar para a gente falar de política de uma forma leve, né? Mas pode colocar aí de fundo para a Iva poder deixar. Deixar ainda mais leve aí, Ivan. Porque Tânia, e eu falo muito, viu? Se eu começar a falar e desinvestir, vocês me interrompam. Não, pode falar, aqui é o espaço para falar. Porque normalmente as pessoas, quando falam em política, a gente diz logo assim, é chato, eu não gosto de política. E a gente tem que gostar, porque política a gente faz em todo canto. Né? E aí, quando a gente torna a política leve, fica bem melhor de se conversar. Né? E foi por isso que eu comecei o meu trabalho com política. Eu sempre tive o desejo, porque eu sempre gostei de política, desde os meus 6 anos. Eu lembro minha monografia de graduação, inclusive eu falei sobre isso. Eu tinha 6 anos, teve uma campanha super acirrada aqui em Mossoró, e os dois políticos, os dois candidatos, tinham já seus símbolos. E os símbolos são muito fortes numa campanha política. E aí depois eu fiquei lembrando como eu já prestava atenção aos símbolos aos 6 anos. E desde aquela época eu já... Aí quando foi em 2006 que eu fiz minha primeira campanha, minha filha, pronto. Pues vamos a iniciar porque eu sei que vocês assistem os programas de Diga Lá, mas eu quero que vocês também conozcan outra parte de ela, saber como iniciou este processo, tudo. Eu vou dar uma breve apresentação dela, uma breve bibliografia. Eu não sei se aqui se fala assim, mesma coisa, bibliografia. Ela é jornalista, especialista em marketing político e eleitoral, assessoria de imprensa. Atua na área há 17 anos e agora mais especificamente com campanhas femininas. Mas primeiro quero que vocês assistam este primeiro vídeo. Ei, você pode até pensar que 2024 ainda está bem longe, mas não está não. Para quem faz comunicação política, para quem precisa da comunicação política, não está. Tá aqui, ó, batendo a nossa porta. Vem comigo que eu vou te mostrar algumas dicas de como você fortalecer a sua marca aqui no ambiente digital. E aí, gostou das dicas? Pois é, para você chegar em 2024 com a sua comunicação afinada, você precisa de uma equipe de comunicação e marketing político muito bem preparada. É aí onde a Realize entra para ajudar você a conquistar o seu objetivo. Vem com a gente.
Vamos a iniciar esta entrevista fazendo a primeira pergunta que eu sempre gosto. Quem é você? Antes de começar a falar da parte profissional. É tão difícil responder, eu estou fazendo psicologia agora, sabe, sempre Tânia? quando faz essa pergunta, quem é você fica, quem sou eu, quem sou eu? Mas às vezes precisamos para saber como está você, como está seu corpo, Exato. até para você pensar, eita, eu consegui todos estes logros, essa pessoa sou eu, por isso eu adoro toda quinta-feira fazer essa pergunta ao convidado. Quem é você? Interessante que essa semana eu assistindo uma aula de psicologia social e a professora fez essa pergunta e a minha terapeuta também já fez. E sempre que ela pergunta, eu só falo do profissional. Aí ela disse, quem é Joyce para além do profissional? Porque eu comecei a trabalhar tão cedo em política que eu só me lembro da parte política, né? Mas Joyce é uma jornalista sonhadora. É uma jornalista sonhadora que sou muito família, adoro ser moçoroense, tenho o maior orgulho de dizer que sou da terra da mulher que teve o primeiro voto na América Latina. Sabe? Tenho o maior orgulho de dizer que sou da terra que expulsou Lampião. Maior orgulho de ser moçoroense. Adoro fazer amizades, apesar desse meu jeito um pouco sério, mas quando eu começo a conversar, e é tanto que a gente foi fazer uma foto, eu disse, eu não sei sorrir, eu só sei dar gargalhada. E é uma característica muito da minha família, todos lá só sabem dar gargalhada. E é uma pessoa sonhadora, batalhadora, determinada, eu gosto de correr atrás do que eu quero, sabe? Gosto de ajudar as pessoas. Acho que é bem difícil falar da gente, porque parece que a gente está se supervalorizando, né? Mas acredito que eu sou uma pessoa justa. Eu sou muito justa e me coloco muito facilmente no lugar do outro. Queria me descrever tão bem assim como você se descreve, porque incrível. Vamos a fazer essa atividade um dia. Quem sou eu? Eu gosto de fazer isso porque na escola, quando eu estava fazendo ensino médio, na escola eu estudava com freiras. Aí elas sempre, uma vez por mês, a gente colocava una folha y siempre era metas a mediano, a corto y a longo prazo. Y quien es vos el tiempo todo. Y ellos colocaban de mês a mês. Está vendo como você está mudando quem é você e quem é você o início do ano e o final do ano escolar. Eu acho que essa prática dá para você ser organizado. Muito, isso é sensacional. Inclusive, eu ouvi uma pessoa falando de uma pesquisa que pessoas que fazem esses planos a longo prazo têm mais sucesso ao longo da vida. Eu sempre organizava, aprendi nessa escola a organizar tudo assim, tanto assim que eu colocava. Minha mãe está assistindo, eu acho que minha mãe vai escutar isso e ela vai rir. Eu colocava meu calendário. Meu calendário era o dinheiro que eu ia receber e o dinheiro que eu ia gastar dia por dia e o dinheiro que eu ia arrumar. Eu sou capricorniana. Ai, meu Deus do céu, como eu queria fazer isso. E eu sou assim, eu sou super organizada e com dinheiro ainda mais. Então, quanto dinheiro eu vou gastar, quanto dinheiro para arrumar, quanto dinheiro assim todo. Precisamos ter uma aula. Eu adoro. Mas vamos lá. Eu quero fazer, já entrando um pouco no tema, eu quero saber o que significa comunicação política. Tânia, comunicação, primeiro falar de comunicação, né? Quando a gente fala em comunicação, o significado simples é a troca de informação, de gestos, de pensamentos, de ideias entre pessoas e quando a outra pessoa interpreta, né, de uma forma ok. Mas para mim tem uma extensão maior. Já dizia Alejandro, que o nome dele é russo e eu não sei pronunciar, mas aquela frase muito conhecida, entre o que eu penso, o que eu digo, ou o que eu quero dizer, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você interpreta, há um abismo imenso, né? Há um abismo imenso. Então, para mim, a comunicação assertiva, ela é feita quando não existe esse abismo. Quando a gente acaba com esse abismo, quando a comunicação é direta, objetiva, simples. E a comunicação política, nós trabalhamos exatamente para fazer isso. Nós trabalhamos com estratégias de comunicação para que o candidato, o gestor, o parlamentar tenha essa comunicação assertiva com o eleitor, com a população. Para que não fique nenhum ruído, nenhum espaço, nenhuma lacuna. Para que a mensagem dele chegue de forma correta à população. Para mim, a comunicação política é isso. E aí você pergunta, mas que estratégias são essas, Joyce? Primeira coisa que o político tem que saber é quem é você.
Vê, você fez essa pergunta e eu digo, nossa, você desde cedo já fazia psicologia, a sua escola você já vinha fazendo. Ele precisa entender quem é ele, quem sou eu, o que é que eu quero, quais as bandeiras que eu defendo, quais as demandas que eu quero para a minha vida, onde eu quero chegar, qual o público que eu quero atingir, qual a mensagem que eu quero levar. Ele precisa saber disso, porque se ele não souber, não vai haver planejamento, né? Mas o principal, como eu quero chegar no coração das pessoas, sabe? E aí é esse caminho que a gente que faz comunicação política, profissionais de comunicação política, ensina e está junto com o político para caminhar junto, ensinando através de estratégias de comunicação como chegar ao coração da população de forma certa, levando a imagem que ele quer, a mensagem que ele quer passar, sem máscara, sem filtro, sendo ele de verdade. Né? Eu te iba a perguntar muito isso, porque eu não sei, eu vou falar da experiência da Colômbia. Todo mundo chega, aí todo mundo quer ficar com a população, todo mundo anda, lá tem muito rio, então os políticos ficam passando no rio, comendo no chão, com as pessoas vulneráveis. Mas chega o mandato, esquecem de tudo, não olham de novo para essas pessoas, aí esquecem que tinham que ajudar com aquelas bolsas, com aqueles auxílios, aí esquecem de tudo e levam o dinheiro. E o marketing leva a culpa, né? Porque dizem... Fala, foi ela que deu aquela imagem errada, a gente acreditou o que assistíamos na TV. Exatamente, e aí eu costumo sempre dizer, marketing não é mágica e marketing também não mascara. O que é que a gente faz? A gente potencializa os pontos fortes do nosso cliente e a gente tenta minimizar o impacto dos pontos fracos. E nesse potencializar os pontos fortes é que a gente faz com que o político se conecte com o seu eleitor, com a população, com que a população se identifique com ele. Se você é popular, a população vai se identificar com você. Por isso que você tem que saber qual é o público que você quer atingir. Porque não adianta, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, vamos citar um exemplo. Marta Suplicy subindo uma comunidade de tênis, ninguém ia entender muito bem. Já, por exemplo, Heloísa Helena de Escarpã, Salto Fino, são políticos daqui, talvez você não saiba, mas são pessoas de direita e de extrema esquerda, sabe? Então, isso é mascarar. Eu estou só citando exemplos, porque a gente tem que manter as características do político. A gente só tem que potencializar os pontos fortes, mas mantendo as características de identidade, porque eles têm que serem autênticos. Porque se não for, a população percebe, né? Detecta. Eles detectam. Especialmente hoje em dia. Verdade. Né? Uau, que aula, viu? A gente está tendo aqui hoje, amiga. Eu estou assim, boquiaberta, impactada, porque eu acho que não só... eu sei que a gente está falando da área de política, mas eu acho que serve para todas as áreas, inclusive. Então, eu estou tendo vários insights aqui. Olha eu aí. vou sair daqui, eu tive uma consultoria gratuita. Não, mas isso me faz lembrar da questão do posicionamento. Eu tenho uma cliente que eu falo, você tem que se posicionar. E ela sempre recorre, ela leva para o lado de opinar sobre algo. E eu digo, não, posicionamento não é isso. Posicionamento é aquela história de como você quer chegar ao coração do seu eleitor. O que é que você quer que as pessoas falem de você quando você não está? Aquela gente fala aquela reputação. Reputação, exatamente. E reputação é repetição de autoridade. Eu costumo sempre dizer, eu acho muito engraçado quem diz assim, eu sou humilde. Humildade não se diz, humildade se percebe. É igual à autoridade. Né? Eu não vou dizer, eu tenho autoridade em falar sobre determinado tema. Não, as pessoas vão perceber se eu tenho autoridade ou não. Político é do mesmo jeito. A gente percebe se o político tem autoridade em determinados temas de acordo com o que ele vai repetindo. Se ele vai fazendo ações, se ele vai falando sobre o assunto, se ele vai levantando as bandeiras, se ele vai junto do povo mostrando os temas recorrentes que ele está discutindo. Aí a gente vai perceber, é perceptível. Ele não vai dizer, eu tenho autoridade, não. A população percebe que ele tem autoridade e reputação é a repetição. Né? E aí é exatamente aquela coisa do que, eu saí dizendo, o que será que falam de mim? Né? E isso é a reputação. Isso é o que a gente trabalha para que o político tenha. Porque imagem é muito fácil de se construir, mas é bem fácil de se destruir.
Com certeza. Agora, talvez reputação seja não. Sim. Reputação não. E eu quero saber qual é a importância da comunicação política em las eleições e nos mandatos, porque este término é novo também. Em las antigas não se falava de comunicação política, né? É porque assim, eu venho do off, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu terminei jornalismo em 2004. E aí eu fui logo fazendo a especialização em marketing político e eleitoral. Minha primeira campanha já foi em 2006. Quando eu entrei na primeira campanha, já me apaixonei, porque eu comecei em um setor de jornalismo. Eu fui fazer produção de jornalismo do guia eleitoral, do programa eleitoral. Aí eu, muito curiosa, ia para a edição. Ia ver a edição das falas. Depois eu ia para a edição das imagens. Aí depois eu fiquei acompanhando o marqueteiro, né? Para ver os discursos. E eu digo, é aqui que eu quero ficar. É nesse mundo aqui que eu me encontro, sabe? Então eu vim do marketing off, onde não existia o marketing digital. Daí a gente usava as outras mídias, fortalecendo da mesma forma, potencializando o que o político tem de bom. Hoje, se você me perguntar, existe uma campanha, você pode fazer uma campanha só física, sem digital? Você até pode, mas você não vai ter o alcance que você precisa. Sim, né? com toda certeza. Você pode fazer uma campanha só digital? Não. Porque a campanha do digital é exatamente o que acontece no físico. A gente só dá mais visibilidade, a gente dá mais alcance, a gente chega a mais pessoas, né? A gente fortalece a imagem do candidato, do político, no digital, com as ações que ele faz no físico. Então, se você é um político que não faz nada, que fica em casa, que está no gabinete, o que é que eu vou botar na sua rede social? Aí sim eu vou ter que inventar, né? Então, a gente precisa que o político também faça esse movimento. Eu gosto dessa palavra, eu gosto vamos fazer um mandato em movimento, uma gestão em movimento, eu gosto de ação. Tânia, é tão importante que vocês estavam falando de cor, a cor é importante para a imagem, as fotos são importantes. Eu sou uma pessoa bem chata com fotos, sabe? Eu gosto... E uma coisa, eu não sei se é na formatura, por fazer aquela formatura de jornalismo, que nós pegamos já aquela manha. Mas se você percebe, no dia a dia, todo comunica. A forma de você falar, o olhar, tudo comunica. Tudo. Eu já fiz um curso de comunicação não verbal, eu adoro. Eu sou a louca da comunicação não verbal. Quando os políticos estão falando, eu fico olhando as piscadas de olho, como é que eles estão fazendo com as mãos, com os pés, tudo. Aquela semiótica, tudo. Aquela semiótica na faculdade. Para encontrar a verdade ali no que ele está falando. Sim, porque às vezes você está dizendo uma coisa bem alegre, bem boa e está com a sério. Aí você não está comunicando bem. Aí você está falando uma coisa séria e está sorrindo. Como a gente já viu em vários casos de enchente, de desastre, as pessoas estão ali falando uma coisa séria e está na televisão e está rindo. Em propagandas de publicidade, você também vê. Eu fiz até uma análise uma vez de Juliette, ela estava fazendo uma propaganda, falando bem de um determinado produto e ela só com a cabeça negativa. E a gente, 98% da nossa comunicação é não verbal. E aí, quando a gente fala desses 98%, a gente não verbal, é a questão dos gestos, é a questão da entonação da voz. Até a imagem, a postura. Para você ter uma ideia, quando você chega num local para você fazer uma palestra, ministrar uma palestra, as pessoas que vão lhe assistir, elas demoram apenas 8 segundos para entender se vai ou não confiar em você. No vídeo, ainda é menos, são 3. Imagine como é importante a linguagem corporal. Até a roupa que você usa, a postura, demonstra se você tem segurança nesse momento. Exatamente. Por isso, hoje estavam aqui falando do meu look. Pronto, hoje a gente vai falar de política, eu tenho que ir com roupa mais formal. Quando eu falo outros temas mais felizes, mais descontraídos, eu chego aqui com meus tênis, meus shorts, minha roupa assim esportiva, mas quando são coisas sérias, ou tem no quadro de mídia, ou tem no estado mais formal, porque tem coisas, porque todo isso comunica, você chega hacia a audiência também. E às vezes a pessoa não precisa nem falar, você já percebe. Se você observar a primeira-dama do Brasil, Janja, ela usa muitas roupas com cortes retos e agora ela usa muita roupa com estampas do Brasil, com estampas que representam o país. Isso ela já está comunicando que ela é nacionalista.
que ela está... Patriotismo, exatamente. Se você observar nos detalhes das solenidades, o presidente Lula, em alguns momentos, acho que é o Agosto Laranja, que é o Faça Bonito, ele estava com a coisinha aqui, o botãozinho, sabe? São coisas simples, mas que comunicam. E tudo isso é estratégia de imagem, porque você chega e você já comunica o que você quer dizer. Então, eu quero saber uma coisa, como a comunicação ajuda um político a manter aquela boa imagem? a comunicação ajuda de várias formas, é exatamente aquilo que a gente falou. É o potencializar do que ele tem de bom, né? E aí a gente tem estratégias e meios para fazer com que a população, com que o político esteja sempre conectado. A primeira coisa que o político tem que saber é que política não é sobre ele, é sobre as pessoas. Verdade. É sobre as pessoas. Então, ele tem que contar histórias, ele tem que se conectar com as pessoas. Essa coisa do eu, acho que a gente... Essa coisa hoje, eu ouvi um neuropsicólogo falando que hoje em dia as pessoas que, quando perguntam sobre política, elas estão meio que rejeitando. Então, quanto mais o político estiver longe daquele estereótipo do político engomadinho, do discurso impostado, sabe? Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, sim, sabe? Mas falar o simplês, falar como o povo fala, já sabe? Exatamente. Então, já se identifica, já se conecta, porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. Com histórias. Né? Quando a gente começa a contar histórias, quando você é político, começa a contar histórias, o seu eleitor se identifica, a pessoa da sua cidade, se você tem uma gestão bacana, a memória afetiva é interessante, sabe? Eu estava conversando com essa minha mesma cliente lá do Maranhão, o pai dela foi prefeito e fala-se que ele foi o melhor prefeito. Então, a memória afetiva das pessoas guardam e esperam que ela seja boa como ele. Veja que gatilho interessante. Verdade. Porque quando a gente faz a análise SWOT, que é a famosa FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, quando a gente faz de todo cliente, a gente faz isso. Né? Então, a gente faz as pessoas lá sempre dizendo, porque o doutor fulano foi um bom prefeito, doutor fulano foi um bom prefeito, ela vai ser. Então, veja a memória afetiva, veja o gatilho que as pessoas esperam. Né? Então, através da comunicação de profissionais capacitados, é que a gente consegue fazer com que exista essa comunicação assertiva. Não existe aquele ruído que eu falei lá no início, né? Que a comunicação chegue de forma direta, simples, com a mensagem que o político quer passar, com a imagem que ele é para a população de verdade, sabe? Para com que quando você termine o seu mandato, a sua gestão, você deixe um legado e não seja só mais um. E vamos a iniciar a abordar nosso tema, porque aqui o tempo passa rápido. Abordar o tema da forma que eu gosto e que eu amo. Aquele empoderamento e como Josi também está dando aquela ajuda, aquele auxílio também, porque para ninguém é um segredo, para ninguém é um segredo que a política é um meio também muito machista. Então, sim, eu quero saber dentro da política, que é um meio muito masculino, como estão as mulheres, se há diferença na comunicação para elas. Existe. Infelizmente, aqui no Brasil, são poucas as mulheres ainda, né? A gente teve um aumento de 15% para 18% no parlamento, por exemplo. Mas a gente, por exemplo, dos mais de 5.500 municípios do Brasil, são 600 e poucas prefeitas. Existem mais de 900 câmaras municipais que não têm uma vereadora sequer. Né? No marketing político, eu confesso a você que estava vendo um movimento, aí é a palavra que eu gosto, bem interessante, sabe? As mulheres estão saindo mais da assessoria, porque quando eu comecei, tinha muita mulher assessora de imprensa. Quando eu fiz a minha pós-graduação, só tinham 3 mulheres na sala. Tinha muita mulher assessora de imprensa, mas a marqueteira, a consultora de marketing, eram pouquíssimas. Hoje em dia está tendo um movimento mais interessante, especialmente com a história do digital, da consultoria do marketing digital. Mas naquela consultoria mais tradicional do marketing, que a mulher está lá à frente, desenhando as estratégias, são pouquíssimas.
pouquíssimas, e existe muita resistência. Muita resistência, muito machismo, muitos homens querem calar nossa voz, muitos homens compram, pegam, roubam nossas ideias e falam e dizem que são deles, sabe? E aí existe aquela coisa de quando você fala mais alto, chama a gente de histérica, de brava. Já passei por isso em um momento, em uma determinada cidade, quando chegou a hora da minha fala, começaram aquelas conversas paralelas dos homens. E aí eu me levantei e disse, eu queria que vocês me respeitassem, assim como eu respeitei a todos. Aí a pessoa gritou, vixe, é brava, é lá de onde expulsaram o Lampião. Mas se calaram e eu fui falar, sabe, a gente tem ainda muito a percorrer. Muito. A gente já conquistou bacana, com muitas coisas. Nós somos muito gratas às mulheres que nos antecederam. Eu sou muito grata às mulheres que nos antecederam, porque não foi só com fala que elas conseguiram, elas foi com suor, foi com sangue, né? Inclusive agora dia 26 é o Dia Internacional da Igualdade de Gênero, né? Quando nós conseguimos o direito ao voto. Nós percorremos um caminho, elas percorreram um caminho bem difícil. Para nós já está mais fácil. Eu costumo dizer que elas chegaram num mato alto e saíram cortando na enxada. A gente está montando no paralelepípedo, para que nas futuras gerações já esteja mais asfaltado, né? Já seja um asfalto e elas consigam conquistar ainda mais, né? Porque a gente tem muito a avançar ainda. Geraldi envió una pregunta para você. Geraldi, nuestro compañero, él está asistiendo a nuestro programa y envió esta pregunta. A posición en cuanto a política sobre el femicidio, ya que estamos en un mes de concientización, aquel mes agosto lilás. Eu não entendi a pergunta. ¿Cuál es la posición de la política en cuanto al femicidio? A verdade, a lei do feminicídio é uma conquista imensa para a gente, né? É uma conquista muito grande. Você veja que Maria da Penha, voltando para a Lei Maria da Penha, demorou 19 anos para, né, para conseguir ser lei. Ela foi eletrocutada, para as pessoas acreditarem que ela sofreu violência. Então, a lei da Maria da Penha do feminicídio foi uma conquista enorme, mas eu acho que precisa de ser efetivada, sabe? Acho que precisa sair do papel e deixar só de dizer que tem lei. Acho que os órgãos precisam efetivamente colocar em prática. Para você ter uma ideia, a Lei Maria da Penha não é só para prender o homem que violenta, tem outros meios, outros veículos, outras ações, mas ninguém sabe. Não se tem informação sobre isso. Acho que falta essa informação, sabe? Para a própria mulher, né? Entender até onde ela sim. pode fazer, que não é só no caso de bater, que tem violência psicológica, que tem patrimonial, exatamente. Precisa mais informação, precisa ter mais efetividade dos órgãos. Acredito que é isso. Acho que respondi, né, Gerard? Gerard, né? Gerard que respondeu. Ainda existe muita resistência à mulher dentro da política e também do marketing político? Existe. Dentro dessa perspectiva da lei do feminicídio, eu lembrei da questão quando a primeira coisa que a gente, quando eu pego uma cliente, acho que a gente faz mais um papel de psicóloga antes do que de comunicóloga, porque aquela mulher está sempre insegura. Quase sempre muito insegura, principalmente em outros estados que são menos avançados, né, que eu trabalho. As mulheres muito inseguras, com medo de falar, não só porque vai falar em público, mas com medo de não saber debater as temáticas, porque elas não são preparadas, porque os partidos não investem. Então a gente tem que cobrar isso, quem é político tem que cobrar que os partidos invistam na formação, na capacitação dessa mulher. Não basta abrir cotas. Tem que haver capacitação para que ela venha com equidade realmente, para debater com os homens. E é lógico que tem o medo desse machismo que está entranhado na nossa história, né? Nesse abafar da voz, nesse falar mais alto. Essa é uma coisa que me irrita profundamente. É quando eu estou falando que um homem tenta falar mais alto. E aí a gente vê muito isso e muitas mulheres não entram na política com medo disso.
muitas mulheres, né, não entram na política, como eu disse. Então, o nosso trabalho na Realize, a gente faz esse trabalho meio que de psicólogo, sabe? Para trabalhar o empoderamento, para mostrar que é capaz. E é tão legal quando a gente recebe um depoimento interessante, outra cliente minha, que começou muito tímida e hoje eu tenho muito orgulho dela, porque ela é uma estrela, assim, ela nasceu para ser política, popular demais, sabe? A gestão dela é super bem aprovada. Ela, gestora, é muito aprovada, sabe? E ela discursa muito, e ela morria de medo de discursar, ela dizia que a alma saía dela. Ela disse, ela dizia, você pensa que eu estou ali? Não, minha alma saiu. Mas hoje ela já está discursando bem, eu digo, porque você vai sentir, minha filha, quando você começar a andar, você vai sentir o que o povo está sentindo, o que as pessoas vão falando, as demandas, os anseios, e você vai criar a sua percepção do que você vai falar. E aí ela disse para mim, porque tem aquela história de dizer, porque o marqueteiro diz isso, aí ela faz. Aí muitas pessoas dizem, porque fulana só faz o que Joyce diz. Aí ela disse, eu sou tão grata a você, porque você foi uma das únicas pessoas que sempre me disse que eu era capaz. Inclusive, sobre essa perspectiva, eu queria que você desse a sua opinião, né? Você acha que uma pessoa, qualquer pessoa hoje qualquer mulher pode entrar na política? Ou você acha que tem um perfil? Com certeza, qualquer mulher pode entrar, sim. Se você tem vontade de mudar alguma coisa da sua história, de deixar um legado, se você defende uma bandeira, se você gosta de gente, como dizia o saudoso Eduardo Campos, você tem que gostar de gente. Se você gosta de gente, se você quer, você vai. Vai com medo e tudo. Agora, interessante é que nós também temos um papel muito, muito fundamental nisso, nós somos maioria do eleitorado. E existem pesquisas que dizem que nós, mulheres e homens, até confiam nas mulheres, mas mais para o legislativo e não para o executivo. Onde está escrito que nós podemos legislar e não executar? Não é? Fiquei sem entender. E eu acho que foi muito bom entender sobre isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho vontade. Pois eu tenho vontade, um dia quem sabe. Pois pega essa vontade e vá. Né? Se prepare. Sim. Né? Faça o quem sou eu. Claro, que são metas a corto, mediano e a longo prazo. Contrata Realize. Veja que interessante. As gestões que tem mulheres e negros à frente são as que as políticas públicas dão mais certo. Você veja que na pandemia, os países que tiveram mais saldos positivos foram os que são geridos por mulheres. Nós somos, aqui no Brasil, nós somos maioria do eleitorado, nós somos maioria da população. Sim. Nós sustentamos quase metade dos lares. Nós somos maioria nas faculdades. Somos maioria das pessoas que fazem pesquisas científicas. Nós somos maioria em muitos lugares pensantes. Por que não ter equidade na política? Né? Porque, lógico que nós somos muito gratos aos homens que estão juntos, né, que vêm conquistando esses avanços para nós mulheres. Mas ninguém melhor do que uma mulher para saber o que a gente sente. Sim, eu falei isso ontem, inclusive, não foi? Não tem como um homem se identificar tanto como uma mulher do que outra mulher. Exatamente, então é uma subrepresentação. Né? Porque ele imagina, eu sempre costumo dizer, eu era bem obesa quando eu era mais nova. E eu sofri gordofobia. Você pode até imaginar o que eu sofri, mas só eu sei. Né? Então é a mesma coisa, nós mulheres, só nós sabemos o que nós sofremos e o que queremos. Quais as demandas efetivas que nós precisamos. Porque às vezes você pode pensar que as mulheres estão precisando de alguma coisa na saúde e nós preferimos a educação. Né? Isso é muito importante para você político que está nos ouvindo. Por isso a importância de ouvir o seu eleitorado, a população. Porque não adianta você ser como uma televisão que você só fala. Você tem que ter a troca.
Você tem que conversar para saber o que, o que a população está querendo, porque às vezes você acha que é uma estrada, mas é água. Né? Então, é a mesma coisa da mulher. Nós precisamos ter mais mulheres nos representando para nós sermos bem representadas, porque lá elas vão estar sabendo que realmente a gente precisa. Sim. E Joyce está falando, está tocando este assunto. E eu quero saber como com seu trabalho você está ajudando a outras mulheres a tornar-se mais visíveis. Pois a Realiza é uma agência formada só por mulheres, para começar, né? Só por mulheres. E o propósito da gente foi exatamente fortalecer e colocar mais mulheres nos espaços de poder. Né? E a gente ajuda exatamente trazendo elas e empoderando, mostrando para elas que elas são capazes. São capazes e devem correr atrás do que é nosso de direito. Não está escrito em canto nenhum que a gente não pode ser político, que a gente não pode ser vereador, que não pode ser prefeito, governador, deputado. Nós podemos. Sim. Então a gente ajuda nesse sentido, delas entenderem que há um espaço. Há um espaço bem aberto para as mulheres ocuparem. Uau. Eu acho que muitas vezes nós como mulheres percebemos, pronto, eu posso ser boa nesta questão, mas às vezes não, tem homens que realizam mais este papel, ficam mais para trás. Eu adorei muito esta pauta o dia de hoje, porque no longo do programa, do início do programa, eu falei também de saúde mental, de cuidar seu corpo, de fazer atividade física e tudo isto, de cuidar de sua saúde mental. Mas hoje estamos também dando, como falou Miriam, uma dica, uma aula para você, porque também este campo, este âmbito político, também está guardando para você, se você está em casa. Nosso programa também é muito assistido por adolescentes, por pessoas mais novas. Se você tem aquele gosto, você pode lutar e você também pode ir detrás de seus sonhos, como está falando aqui Joyce o dia de hoje. Exatamente. E política, como a gente falou no início, a gente faz em casa, a gente faz no colégio, a gente faz aqui no trabalho. É importante que nós, enquanto cidadão e cidadã, procuremos saber o que é que a pessoa que a gente votou, o que é que os nossos representantes estão fazendo, se estão cumprindo o que eles prometeram, sabe? É importante que a gente acompanhe. Não é só deixar, é importante votar, porque a gente ouve muita gente dizendo, não vou votar não. Não deixe que escolham por você. É um direito que temos. Nós temos o direito, então... Direito e obrigação. Exatamente. Também. Então é importante que você falou muito bem, os alunos de comunicação daqui, o marketing político é um campo muito aberto e hoje está nesse movimento para as mulheres, estão aderindo mais e eu acho muito importante que mais mulheres venham para somar. É muito importante porque também podemos pensar, pronto, es una rama que no gosto, mas es una rama que día a día también está visualizando y no es como mujeres, como falou Josie, tenemos que lutar por nuestros derechos, porque si nós no lutamos por nuestros propios derechos, ¿quién va a lutar? Exatamente. ¿Quién va a hacer aquele grito de ayuda? Estamos precisando estas coisas, se não somos nós mesmos também. Exatamente. E se preciso gritar, a gente grita mesmo. Não pode chamar de histérica, pode chamar do que for, mas se precisar a gente tem que gritar. Porque hoje estamos falando aqui do machismo político, mas como falamos muitas vezes no quadro de Miriam, falamos também no quadro Olá, como estás? Nós todo dia passamos machismo, ou tem falado a Camila. Eu como mãe tenho muita ajuda do meu esposo, ela reconheceu que o esposo, hoje em dia também o papel do homem em casa já está sendo mais ativo, porque antigamente... Ai, minha esposa deu banho às crianças. Ai, que massa, você tem um nome bom. Não, é paternidade. Ele também é seu pai, é o papel dele. É o papel dele. É o papel dele. E nós, como mulheres, temos esse machismo tanto em casa. Às vezes, eu até me sentia assim porque meu esposo ajuda muito. Aí eu sentia, não, você vai descansar, você vai dormir. E eu faço as coisas das crianças. Ele olhava para mim, Tânia, eles são meus filhos. Exatamente. E hoje em dia eu volto de trabalhar e ele fala, você pode ficar deitada, fique deitada, eu faço as coisas, ajudo. Uma ajuda a dar uma janta, uma ajuda a dar um banho, isso já é ajuda para nós mulheres. Isso é companhia, né? Isso companhia. é ser companheiro.
E ele não está fazendo favor. Não é, né? nada mais também do que favor. obrigação. Exato. É porque tem muita gente, Tânia, que romantiza a maternidade. Né? Acha que é fácil. Eu não sou mãe, mas me coloco no lugar, porque conheço e vivo com muitas mães, de romantiza a maternidade, acha que é tudo muito lindo, muito fácil, isso e aquilo, mas não é. Né? Não é. E se seu esposo ainda está na década de que não podia fazer nada, você chegava do trabalho e ficava, por favor, né? Hoje em dia não tem mais condições. E como estávamos falando também no início do programa, também não é como mulher a tu salário. A gente percibe o machismo até no salário. Sim. Nosso salário como mulher sempre é menos. Sim. Essas coisas. Então, nós como mulheres temos que dar aquele apoio para acabar. Você estava falando detrás de bastidores sobre aquela lei para ter igualdade salarial. Eu acho que seria uma ideia muito boa, porque hoje em dia, pronto, o que acontece com as mulheres que são solteiras? E não ganham o suficiente dinheiro, e o marido, porque tem muito caso, a mulher ganha, por exemplo, R$1.000, o marido ganha R$10.000, o marido dá uma parte e a mulher desses R$1.000 tem que colocar a metade do dinheiro. É justo? Exatamente. Eu acredito que foi em fevereiro que o presidente sancionou a lei da igualdade salarial para pessoas do mesmo cargo, porque acontecia muito de ter mulher e homem na mesma função, geralmente quando tem uma ascensão maior. E aí o homem sempre ganhava mais e a mulher menos. Existe até uma coisa aí na Rede Globo, né, que o William Bonner ganha bem mais do que Renata Vasconcelos, e aí é uma coisa... Mas a lei, eu acredito que foi em fevereiro que foi sancionada, e é uma vitória muito grande para a gente, porque é um absurdo, né? Você ocupar a mesma função, fazer o mesmo trabalho de um homem e ganhar menos porque você é mulher. Às vezes até mais competente, mas... Pois é, e você veja, Tânia, voltando para a história da política, como a mulher já sai com um certo, vamos dizer que... um ponto negativo. Eu vi uma charge uma vez da Folha de São Paulo que eu achei muito interessante, a corrida para a eleição. Aí era uma pista de atletismo, os homens aqui com a frente toda livre e as mulheres aqui, aí tinha uma máquina de lavar, um fogão, sabe? A mulher chega. Mas é bem isso mesmo. Porque o homem chega e diz, vou viajar, vou para a mulher tem que organizar Sim. o filho que vai para a escola, tem que organizar, não sei o que tem que organizar. Então, já tem essa dificuldade para se entrar na política, e entra também em uma das dificuldades, porque as mulheres não entram, porque pensam muito na questão da família, de como vai deixar o filho, como vai organizar, tal. Você pensa só uma coisa simples, uma família qualquer família, vou jantar ao shopping. O marido se arruma na casa, como minha casa. Sim. 2 crianças. Eu tenho que arrumar a 2 crianças. Demoro mais ou menos em cada criança 20 minutos, já vão 40 minutos. 2 crianças. E eu demoro 30 minutos, aí já deu quanto tempo? Ele toma banho, porque as mulheres também demoramos mais. Exato. Ele toma banho, ele troca a roupa e o homem tem uma coisa. O homem usa aquela bermuda, aquele chinelo, fica lindo. Você vai sair com short. Tem que ir deslumbrante, porque ainda o machismo coloca você que você tem no que padrão, estar linda exato. e perfeita, porque senão você não vai merecer tal homem, porque senão aquele homem vai ir a procurar mulheres na rua porque a mulher não está linda. Não, interessa. Você falou isso, eu lembrei que semana retrasada, acho que saiu até um Twitter de Anitta, que estava namorando com aquele... Ivana está fazendo que pare porque vamos acabar com relações el dia de hoje. Eu estou aqui. 3 mulheres juntas. Anitta estava namorando com aquele ator, né, do filme 360. Simon. Exatamente. Aí botaram um Twitter dizendo que como é que ela, tão feia, estava ao lado de um homem tão bonito. Poxa, que comentário machista. E ainda vindo de uma mulher. Às vezes são as próprias mulheres que descredibilitam. Às vezes não sempre, quase sempre, a maioria. Sempre. Na política existe isso, né? Eu acho que às vezes até a própria mulher, em vez de se identificar com outra mulher, mas prefere votar em um homem. Exatamente. Eu acho que existe isso na política também, não existe? Existe. Exatamente aquele dado que eu falei, que as mulheres até confiam, mas preferem votar nos homens. Eu Olha vou aí, pedir interessante. acá, Mulheres, por eu favor. vou pedir aqui se Ivan hoje deixa... Ivan, a gente pode estender o programa mais 5 minutos para encerrar? Deu certo, aprovar. Porque é verdade, nós como mulheres ficamos o tempo julgando. Meu esposo fala muito.
Tânia, coloque numa casa a 10 mulheres e deixe 10 mulheres sozinhas durante 15 dias, que acontece? Briga. Brigam, as 15 mulheres vão a brigar e deixe 10 homens. Começam a jogar futebol, ficam Já bebê, teve ficam isso, já bebos, fizeram ficam... isso já. Já teve um experimento E social. aí, teve e aí é experimento. quando a gente tem que tirar a palavra sororidade só da fala, só do discurso e colocar em ação, né? Sim. E Porque a muitas gente fala mulheres- muito, mulheres falam muito em sororidade, ai, vamos puxar a bandeira da mulher, outra, não sei o quê. Quando está na rede social, e hoje em dia é o tribunal da rede social, que você pode opinar em tudo, porque você não tem rosto, né? Você diz qualquer coisa, mas você não tem rosto, então você é covarde. Aí, principalmente aí vai crítica, em cima de crítica nas cultura de mulheres. cancelamento está aí. E nós, nosso programa, quando nosso programa iniciou com Isabelle, nós começamos a falar muito. Olha aí, Sams, fala e fala e fala, ainda não ponchou a câmera, Sams. nós como mulheres, Isabelle e eu, quando iniciamos nosso programa, quando começamos a fazer aquelas parcerias, chegaram só mulheres. E nós começamos a falar muito isso. Ela que foi nossa primeira parceira, ela sabe, nós começamos a falar. Somos mulheres que apoiamos também a outras mulheres, Sim. porque ficavam falando, pronto, a gente não tem condição para pagar a mensualidade para aparecer na TV, para pautar. Pronto, então vamos a fazer troca de favores, Isso. porque também é uma ajuda de nós hacia Exato. eles também como microempresários que não têm o dinheiro. Então, pronto, vamos a fazer. A gente faz um trabalho muito lindo com Delícia Tamara, que vou enviar um beijo a elas, as meninas. E a gente faz publicidade a elas e elas trocam com bolos para nós. Exatamente. Então, E aí é uma uma mão ajuda a atividade. outra. Uma mulher ajuda a outra. Exatamente. Então, É. e deve ser assim. Eu sinto que deve Isso. ser assim cada dia, porque essa etapa, esse tempo de você puxar a cadeira da outra, acabou. Esse tempo Quando já passou. quando eu e Larissa pensamos em fazer o Diga Lá, a gente pensou, vamos fazer o Diga Lá para falar sobre, vamos falar tudo de mulher, até esgotar os temas de mulheres. Eu digo, mulher não esgota nunca não, tema de mulher. Não esgota o tema de mulher, vamos falar tudo que tem de se falar de mulher. Aí até quando esgotar, a gente passa para outros temas. Porque a gente tem que falar. É o nosso espaço de fala. É o nosso lugar de fala. Então, a gente tem que falar, a gente tem que levar informação para quem está em casa. Essa semana a gente entrevistou o presidente da OAB e o presidente da Comissão de Prerrogativas. Falamos da violência. A gente já falou sobre violência contra a mulher. Enquanto a gente estava fazendo programas, com certeza existiam mulheres sofrendo violência. Sim. Né? Então, a gente tem que levar informação, porque informação é vida. Sim. ¿Cómo fue el nombre de tu convidada de semana pasada? Mientras você se lembra, eu vou dar a ideia. Ela fez a matéria, foi uma matéria poderosíssima, porque ela chegou à rádio para empoderar a outras Fabrícia mulheres de Linhares. Fabrícia. Ela sofreu um maltrato e ela não ficou calada, ela se jogou e fez um programa na rádio para falar sobre maltrato em casa, aquele maltrato que as mulheres levam. Mas eu acho, Josi, que vamos a precisar mais um programa, vamos a precisar de novo você para continuar Acho que eu já ia contar falando. outra história. Eu vou sair aqui deste tema de mulheres, que Geraldine enviou outra pergunta para você. O que você acha daqueles textos antigos, quando políticos vão falar com a sociedade? Meus irmãos e minhas irmãs. A gente já falou, inclusive já falou disso aqui, né? A gente tem que acabar com essa coisa do engessado. A gente tem que falar do jeito que as pessoas falam. Eu sempre digo isso tanto para o meu cliente político, como também em algumas conversas com amigas jornalistas que fazem telejornal. Muito telejornal, quando a gente lê o TP, para quem não sabe, o TP é o teleprompter, que fica aqui na frente da câmera, que o jornalista lê a matéria, né? E normalmente, quando o texto é escrito, é diferente do que é falado. Né? Quando é escrito, são palavras mais pomposas, né? Então, muito jornal peca nisso, muito telejornal peca nisso, porque eu não gosto de TP. Quando fiz um programa de política aqui, inclusive eu fui a primeira mulher a fazer programa político aqui Para em aí, Mossoró. você dá palmas, precisamos palmas. O primeiro programa de política de mulher, ela merece el dia Pois de é, hoje. fui eu. Eu não merece usava pau. TP. Eu não usava TP, porque eu acho que a gente tem que falar com quem está em casa do jeito que a gente fala. Né? E aí, quando você escreve, você já tende a
rebuscar mais o E texto. aquele formalismo das Exato. palavras. Exato. É lógico que a gente, dependendo do público, eu não vou falar num evento, num seminário de advogados, da mesma forma, isso eu estou falando de candidatos e políticos, da mesma forma que eu falo, porque existem certas coisas formais, né? Formalidade. Mas a gente tem que falar o mais próximo da população possível. O candidato. A gente, eu tô falando, a gente até parece que eu vou ser candidato, ó. Não, gente, pelo amor de Deus. Nunca teve vontade? Nunca. Meu sobrinho aqui diz assim, tia, você devia ser candidata. Eu digo, não. Me deixe nos bastidores. Mas é interessante, eu acho que você sinta aquela adrenalina também, porque você, quando você está apoiando um candidato, quando você está fazendo aquela assessoria de marketing, você está torcendo por esse candidato, é seu trabalho, é a imagem dele, que se esse candidato ganha, também ganha você. Sim, é a nossa reputação, né? E eu sempre digo que a única coisa é a única coisa que a gente tem é a nossa reputação. Eu não digo torcedores, porque a gente tem que ficar sempre no papel de técnico. Porque se a gente entra nesse papel de torcedor e entra na bolha, a gente pode perder o olhar de técnico. Sim. Né? E fazer o que... E o político precisa daquela pessoa que diga que está errado. Não é por aí, está errado. Para dizer que está certo, tem muita gente. É verdade. E não pode entrar tampouco naquele papel emocionalista. Exatamente. Também. Exatamente. Então a gente tem que ficar no papel técnico, mas lógico que a gente torce para que seja uma campanha vitoriosa, porque é a nossa reputação. Aqui, o diretor do programa já puxou a orelha. Vamos. Porque vamos a convidar a Josi de novo para un Hola, ¿cómo estás? También en compañía de Miriam. Yo quiero agradecer a você a companhia, porque precisamos também de esta mulher empoderada, Josi. Muito obrigada de novo por aceitar o convite. Eu acho que hoje você deixou a muita mulher que está assistindo nosso programa poderosa. E também há muito homem que está aprendendo e com esses programas vai dar mais apoio a essas mulheres. Agradecemos a Sam, que hoje está ponchando as câmeras, hoje está de Control Master, a Ivania Paraíba. E aguardamos amanhã de 15 horas. Amanhã é sextou. E amanhã estão as Miss com Isabel, então fiquem ligados aqui no nosso programa 360. Agradecer uma vez mais a vocês, obrigada. meninas poderosas, empoderadas, que estão deixando. Muito obrigada. Que estão deixando o Mossoró em alto. Sim, eu quero Joyce no meu quadro já, viu, gente? Só isso. Estou à disposição, só chamar. Só eu e Belmarque, só me chamar que eu vou. Só me chamar que eu vou. Um beijo a todos. Beijo, tchau, gente. Pasito a pasito.